E aí pessoal, Cleison aqui. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando como fazer autenticação utilizando o Sanctum para nossas APIs, tá certo? É um aviso antes de na semana, segunda, quarta e sexta eu pretendo focar vídeos sobre o Laravel, PHP. Terça e quinta será sobre Java, então quem tem mais interesse em saber como é que o Java funciona, recomendo na semana terça e quinta. Final de semana ainda estou vendo o que eu vou fazer. Provavelmente vai ser algum vídeo diferente, talvez explicando algum contexto social, alguma coisa assim. Ainda estou vendo o que eu vou falar a respeito. Né? Um vídeo mais descontraído. Mas na semana eu vou fazer esses vídeos mais techs aqui, tá certo? Voltando ao tema do nosso vídeo, para você que não sabe o que é o Sanctum, ele é uma forma de autenticar e eu particularmente acredito que ele seja muito simples. Ele é uma alternativa ali para o JWT, só que eu acredito que seja muito mais fácil de se implementar. Nativo do Laravel também, assim como o Passport, mas ele realmente é bem simples. Daí apenas alguns avisos antes da gente iniciar o vídeo. Eu fiz esse projeto aqui que está no fundo. Ele foi feito utilizando o Laravel Sail, que já puxa por padrão a versão mais recente do PHP e a versão mais recente do Laravel e utiliza Docker. Mas se você está instalando localmente, se você tem o hábito de utilizar o Laravel de forma local, não vai ter problema também quanto a isso. É só mostrar aqui quais foram as modificações que eu fiz, mas são bem particulares. Eu mudei no Envy a porta, porque o seio aponta direto para a porta 80, a minha porta 80 já está ocupada, então eu redireciono para 81. E o App Service é o Sanctum.api. Depois disso eu apenas mudei o nome do banco de dados, coloquei SanctumDB, tá certo? E é isso. Daí quando eu abro aqui meu Composer, você pode observar que ele é um Composer padrão, que já vem com o Laravel Sail mesmo. Adicionei o MySQL para banco de dados apenas para nossas autenticações, mas a gente não vai fazer muita coisa aqui. E mudei o Service, que vem por padrão. Mas isso foi uma escolha minha, você não precisa replicar isso. Ok, feito isso, a gente sobe aqui os nossos containers. Então aqui. Ah, deixa eu colocar aqui, ó. Vendor bin sale up -d. Tá aqui. Tá recriando com a API e o MySQL. Vou aqui, faço um clear. E aí nosso container já está up. Daí eu gosto de utilizar o Laravel Sail. E para simplificar, para não ter que fazer sempre aquele comando, tá certo? Eu utilizo um alias. Eu gosto de utilizar alias na verdade. Então todo aquele comando do vendor, bin, sale, php artisan, que geralmente a gente utiliza, eu coloco dentro de exec e aí ele simplifica a minha vida. Então se eu faço exec make, por exemplo, ele já mostra aqui quais são as possibilidades, tal como php artisan make. Ok, então o que nós vamos fazer nesse caso aqui para testar os guards? Então é o seguinte, aqui dentro de testes features, a gente tem aqui os testes criados, example.test, e vamos utilizar essa camada para testar nossas APIs. Eu vou excluir esse aqui, porque não é necessário, e vou fazer um teste de controller. Então eu vou chamar aqui usuário, não, vou chamar de authcontroller.php. Coloco aqui, faltou um teste, senão não vai funcionar, tá certo? Então altere isso aqui para teste, porque do contrário não vai ser localizado quando você precisar testar. Pronto. Eu coloco aqui o namespace, aqui, namespace, e por enquanto final class auth controller test extends test case, porque a gente vai precisar de algumas ferramentas e atribuições que estão aqui. E dentro do test case, eu gosto de utilizar esse sistema de faker aqui, with faker. Pronto. Feito isso,
o que, que nós vamos testar? A gente vai testar especificamente os dois guards já aqui. Eu vou ter uma rota chamada user admin, vou botar assim, ó, user admin void, e aí é o seguinte, ele vai armazenar o response, que é o dis get json barra api barra user. E o response ele precisa ser um ok. Do mesmo modo, a gente vai testar o acesso do cliente, entendeu? Como se eu fizesse uma autenticação com o cliente. Então vai ser public function user cliente, que é um void. Tá, ele vai armazenar aqui um response, que vai ser também o disget.json. Barra API barra cliente. E a resposta também vai ser um ok. No teste normal, você pode fazer ele de duas formas para cada um dos métodos. Você pode botar o teste aqui na frente para fazer ele funcionar. Ou uma coisa que eu particularmente gosto de fazer, mas não é consenso. Eu gosto de utilizar esse atributo teste, que ele faz basicamente a mesma coisa. Daqui de attributes. E aí eu não preciso colocar o teste na frente. Mas é só questão de nomenclatura mesmo. Pronto, se eu rodar o teste do jeito que tá aqui, eu até apagar esse outro do Unity aqui para não confundir, porque tem outro example. E esse daqui geralmente eu utilizo para testar os services, mas nesse caso não vai ser necessário. Então eu tenho esse alpha controller teste aqui. E agora a gente vai criar nossas rotas. Só que primeiro a gente precisa instalar o Sanctum, né? Que não vem habilitado por padrão. Vou fazer aqui exec install, se não me engano, API. Dois pontos API. Pode rodar as migrations, não tem problema. Vamos ver aqui qual foi o erro. Tá, no meu caso, eu já tinha uma parte já tinha essas tabelas em projetos anteriores, então ele conflitou para mim, mas não significa que vai ser o seu caso, tá certo? Então, de forma específica, eu tenho que rodar as migrations com um refresh para ele sobrescrever a database. Então pronto, já não dá mais problema. O seu provavelmente deve ter instalado corretamente, e se está instalado corretamente ele preenche alguns campos, né? O primeiro é o arquivo app, esse aqui de bootstrap. Ele adiciona aqui um canal API, que é exatamente a rota de API, e o próprio arquivo API em si. Então quando a gente procura aqui por API routes, ele já dá aqui um padrão mostrando o Auth Sanctum. Se eu for aqui e fizer um route list, então exec route list, daqui as rotas do Sanctum. Tá, manter isso aqui aberto, vou apagar isso aqui tudo por enquanto, que não vamos precisar. Agora eu vou configurar lá os nossos guards, ok? Opa, configurar lá, auth config, esse daqui, por padrão ele veio com esse web, nós vamos colocar aqui cliente por padrão,
e vamos sobrescrever esses guards. Então é o seguinte, primeiro aqui vai ser esse que eu coloquei, cliente, que ele vai utilizar como motor o Sanctum, e o provider dele vai ser clientes. Segundo vai ser aqui admin, que é referente aos usuários, que também vai utilizar Sanctum. Ele vai usar o provider users. Logo abaixo você vai poder visualizar esses providers. Aqui eu vou recriar eles, eu vou criar mais um na verdade. O primeiro já está certo, que vai ser a tabela modelo de usuários mesmo, modelo user. Esse daqui vai ser providers clientes, deixa eu ver se é isso mesmo que eu coloquei lá. É, clientes, daqui o provider. E eu vou alterar esse modelo aqui para cliente, que até então não existe. Tá, agora eu vou criar esse modelo aqui de cliente. Então exec make model, vou chamar de cliente. Eu vou criar uma migration factory para ela. Pronto, tá feito. E Zero aqui cliente. Pronto, nossos guardas já estão habilitados, cada um com seu domínio. Vou fechar tudo aqui. Aí eu tenho que habilitar a autenticação lá do cliente, no modelo de cliente. User, eu copio esse authenticatable, procurar esse daqui na verdade, ó. Coloco lá em cliente. E agora ele não vai estender da model padrão, ele vai estender desse daqui. E eu posso limpar a model. Eu crio um factory para ele, só que tanto cliente como usuário vai precisar de uma outra trade chamada de has API tokens. Ambos os casos vão utilizar esse token para validação da API. Então user, colocar aqui também, exportar, importar aliás. Ok, tá, cliente ele vai ter, vou criar 3 campos aqui, vai ser protect table, chamar de clientes, perfeito, e os campos deles serão name, e-mail, password. Vou criar um hidden aqui do password. Hidden. E um cache para ele já vir com hash. Pronto. Então tá aqui, eu tenho um cache dele, eu tenho um hidden para criptografar e para esconder a senha para ela não vir resposta na API. Tá, feito isso aqui, ambos já estão configurados. Vou precisar apenas fazer a controller deles aqui. Então, primeiro vai ser, eu vou criar controllers separados. Não, junto, vai. Vou criar um alpha controller .php. Vou colocar aqui namespace. Vou colocar aqui declare script types 1 e vai ser uma read only class. Read only class, final class, alpha controller. Tá, public function, a primeira vai ser user admin. Ele vai retornar um JSON response. Return response JSON. E aqui ele já valida que é um ok, não preciso passar o status, tá certo?
Logo abaixo eu vou colocar um public function user create, que é a mesma coisa, vai retornar um JSON response apenas com o diferencial que cada um vai ter seu próprio guard, como mencionei. Lá na API, aqui, eu vou criar ambas as rotas. Então eu vou criar aqui o route, eu vou chamar de o route get, na verdade. Vou passar aqui barra user admin, acho que é assim. Eu vou colocar aqui auth controller class user admin, e aqui ele já dá um autocomplete para mim no user cliente. Se eu for executar as rotas, tá aqui as rotas, eu já posso testar. Cadê o teste? Auth controller teste e admin user client. Tá, vamos testar isso daqui, ver se está funcionando. Os dois passaram, significa que as rotas foram alcançadas. E agora eu vou dividir cada um deles em middlewares, onde eu vou ter aqui route middleware. E qual o nome do middleware? Por padrão ele veio auth sanctum, mas a gente alterou lá nos guards. E aí a nossa alteração foi admin, não, foi cliente para as rotas do cliente, e admin para as rotas de usuário. Então eu vou botar aqui auth admin. Pode ser um get, melhor. Vou botar assim. No final aqui, vou passar o middleware, que eu vou chamar de auth admin. E aqui no final já autocompleta para mim auth cliente. Separo aqui. Quando eu rodar esses testes agora, ele vai falhar acerca da permissão, porque agora ele não vai ter mais usuário autenticado para aquilo ali. E aí, quando eu debugo essa resposta, eu vou pegar só um desses aqui para mostrar o exemplo. Ó. Vou botar aqui o dd response JSON, que é o do resultado da API, e ele mostra que o usuário não está autenticado. Então como é que a gente resolve essa situação? A gente vai simular a autenticação deles na API. E aí o Sanctum ele já traz uma coisa nativa que eu acho muito prático, que é a gente cria um usuário aqui, ó, user, recebe user factory create. E o Sanctum ele tem esse método aqui, essa classe com método abstrato aqui, método estático, perdão, que é o acting as user. Na verdade é assim, ó, é user, que é o usuário que vai fazer esse procedimento. Aí logo em seguida ele pergunta quais são as habilidades. Então as habilidades é tudo aquilo que ele pode fazer com esse token. E logo em seguida qual é o nome do guard, que no nosso caso é admin.
Feito isso aqui, ele já passa, só que a gente vai fazer um cenário parecido para o cliente agora. Lá no cliente eu fiz com o modelo dele, então vou ter que passar aqui. Cliente recebe cliente, dois pontos factory, create. Nós vamos fazer aqui o Sanctum, a gente vai passar o cliente. Ele já autocompletou aqui pra mim, não teve jeito. E por último a gente só tem que configurar agora o factory do cliente, senão ele não vai funcionar. Então, modelo de cliente, eu tenho um ResFactory habilitado, vou ter que configurar o factory dele. Deixa eu apagar esses comentários aqui. Aqui, importar. Tá, peraí, tá aqui. E o factory aqui logo no final. Pronto, para ficar mais curto. Tá, o que nós fizemos foi name. Opa. Recebe this faker name. Fizemos um e-mail que vai receber um this faker e-mail. E nós vamos ter um password que recebe um this faker password. O factory já está funcionando. Tá, vamos voltar agora lá para o nosso teste. Acredito que seja isso. Vamos rodar de novo aqui. Uma das autenticações falhou. Provavelmente foi o de cliente. Deixa eu ver. Foi. Tá. Coluna name. Ah, perdão, faltou configurar a própria migração do cliente. Então, cliente. Tá aqui. Table. String name. E-mail, unique, password. Não vou usar soft delete, não é necessário. Deixa assim por padrão. Eu gosto de apagar comentários, porque são repetitivos, não é interessante. Vou subir essa migration agora. Para isso, no cenário de teste, faltou um cenário também aqui para testar, tá certo? Existe um arquivo que nós não criamos, que era bem importante. O Laravel veio com esse Wave Example ali por padrão quando você cria o projeto. Mas para você testar, é necessário criar mais um arquivo chamado de env.test, que é relacionado ao nosso banco de dados, né? A gente não está utilizando aqui aquele banco de memória ali, o SQLite, né? SQLite. Então a gente vai aqui no nosso env, vamos pegar essa parte primeira aqui de cima, transferir para lá, e eu vou chamar, deixa eu ver aqui, não, pode manter desse jeito aqui essa parte toda superior. A gente vai fazer apenas uma modificação aqui no nosso banco de dados, tá certo? Joga aqui para baixo, vamos passar mais aqui. Ele é basicamente igual, porém o banco de dados por padrão é o teste que vem com o seio. Dá para modificar isso também, mas não é necessário por enquanto. Uma vez que a gente configura isso daqui, é necessário rodar as migrações específicas para o banco de teste. Então a gente vai exec migrate espaço traço env teste. E eu gosto de alterar esse local aqui para botar teste também, aí fica mais fácil de testar a funcionalidade através do ambiente. Estou voltando aqui para o shell. Tá, disse também que já existe. Provavelmente já foi criado anteriormente, então eu vou fazer um fresh. Clear. Pronto, agora as alterações todas subiram. Vamos testar o nosso
funcionalidade novamente. Tá aqui, ó. Exec test filter of control test. E é isso que ambos passaram. E com o que esse teste está operando? O que ele está simulando? Ele está simulando a utilização daquele Beer Token. Ele gera um token para você quando você faz o login e retorna, né? Esse token você utiliza lá naquele header ali do Beer Token para poder, por exemplo, fazer a autenticação de usuário. Então esse Sanctum Act as exatamente faz essa simulação. Não que eu tenha feito esse teste, mas vamos ver se a gente consegue retornar esse token para ver em detalhes. Deixa eu colocar aqui request. Aqui. E eu vou pegar o request. Opa! Request user. Para cada um deles. Eu vou pegar o token agora. Eu vou colocar aqui. Não create token, eu acho que não é necessário. Eu vou tentar primeiro retornar o token se ele já está criado. Não sei se ele já traz isso no seu acervo, mas eu vou tentar aqui access token. Esse é o método aqui. Quando eu retorno a resposta, é isso daqui que eu quero. Eu quero que ele retorne o response com o usuário e o token dele aqui. Vamos ver aqui se ele capta isso aqui ou se é necessário criar um token primeiro. Tá aqui em cima do response. Deixa eu debugar o response agora. Response JSON. Aqui. Se eu tentar utilizar esse método, não veio o token com ele. Tá, então vamos criar esse token aqui para ver só como é que ele retorna. Create token, admin token, plain text. Tá, então é basicamente isso daqui. Quando você faz o login, faz toda aquela validação, ele vai retornar um token com essa estrutura. E você vai colocar isso aqui lá naquele campo beer do Postman. Até posso mostrar aqui rapidão, não pretendi abrir, mas não tem problema não. Só um instante aqui que eu estou executando o Postman. Então esse token aqui, você nota que ele é bem mais curtinho que o JWT, mas ele tem a mesma funcionalidade. Você vai copiar ele, vai colocar lá no seu header ou no campo específico do beer token lá, vai do mesmo jeito e ele vai lhe dar acesso, né, o acesso autorizado. E cada um deles aqui tem a sua própria restrição ali de habilidades, né, para o usuário, para funcionalidades específicas. Deixa eu abrir aqui mais uma instância. Então, pronto. Deixa eu colocar aqui. Só para mostrar mesmo, você vai colocar aqui nessa parte Authorization Beer Token. Nesse mesmo campo você vai colocar o token aqui e ele vai lhe dar acesso para fazer aquilo que eu acabei de fazer agora, tá certo? Que na verdade é o acesso para você realizar as suas autenticações, para você executar suas ações mais autenticado dessa vez. Vou fechar aqui. Então era isso o vídeo de hoje. Do cliente também você pode mudar o token, você pode retornar o token para ele uma vez que tiver logado, mas o teste é realmente só para simular como é que acontecia essa separação de guardas. De forma que se eu colocar o admin aqui, não, se eu colocar por exemplo cliente e usuário como esse guarde e tentar rodar esse teste de novo, ele vai falhar, porque vai dizer que não teve permissão, 401. Retorno ele aqui para admin e ele funcionou normal.
Então era isso, galera. O vídeo de hoje era para mostrar como é que fazia esses testes, né? Como é que utilizava esses guards separados. E eu fiz isso também porque eu tive bastante dificuldade quando você, até mesmo quando você acessa a documentação dele, não fica muito claro que às vezes é só referente à API, porque é muito simples, na verdade, você acha que é bem mais complexo, mas na verdade ele é bem simples, como eu mostrei, né? Não sei se o vídeo ficou muito longo, mas eu agradeço os que ficaram até o final e espero que possam ajudar vocês aí nas suas implementações no dia a dia, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima vez, até a nossa próxima oportunidade.